Na questão número 1, ele diz: uma equação diferencial pode conter muitas derivadas de várias ordens de uma função desconhecida. Além disso, uma equação diferencial pode ser classificada quanto ao tipo, EDO ou EDP, a ordem e a linearidade. Nesse contexto, dê um exemplo de uma EDO de segunda ordem e linear. Bom, o que significa a ordem de uma EDO? A ordem de uma EDO vai dizer respeito ao grau da derivada que você tem. Se a derivada é de primeiro grau, derivada segunda, derivada terceira, derivada quarta. E aí, o grau dessa derivada vai ser a ordem da EDO. Por exemplo, se a sua EDO for desse jeito aqui, ó, dy ao quadrado. Aqui, ó, uma derivada aqui de segundo grau, por exemplo. Certo? Então, qual é o maior grau de derivada que você encontra nessa EDO? É essa daqui, não é? Porque repara só, aqui você tem um grau 2 na derivada, é uma derivada segunda, é só você olhar pelo número aqui. Se a derivada é segunda, a ordem dessa EDO é ordem 2, então isso aqui é uma EDO de segunda ordem. Agora, se aqui fosse, por exemplo, grau 3, então, qual vai ser a ordem dessa EDO? Vai ser ordem 3, por quê? Porque a maior grau de derivada que você encontra aqui é o grau 3. E detalhe, se esse outro termo fosse, por exemplo, uma derivada segunda, ia mudar alguma coisa? Não ia, porque o que você olha para ver a ordem da EDO é só a derivada de maior grau. Como o maior grau é 3, a ordem da derivada da EDO é ordem 3. E assim por diante. Se fosse grau 4, a ordem seria 4. Se fosse grau 5, a ordem seria 5. E assim por diante. E a linearidade de uma EDO vai se referir à maneira como as suas funções e as suas derivadas vão aparecer na EDO. De que forma? Uma EDO ela vai ser chamada de linear se todas as suas derivadas vão aparecer de maneira linear. Ou seja, para uma EDO ser considerada linear, todas as derivadas têm que aparecer de forma linear. E o que significa? Significa que na derivada você só pode ter uma função de x que é linear. Não pode ter um seno, um cosseno, não pode ter uma função y, só pode ter a função de x. Então eu vou escrever aqui um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Você tem x com a derivada segunda aqui, mais 3. Isso daqui é uma EDO linear, porque repara, quem é que está acompanhando a derivada? Quem está acompanhando as derivadas são só termos lineares. E o que isso significa? Significa que eles estão apenas em função de x. E são funções simples. Agora, se aqui fosse, por exemplo, seno de x, aí na EDO, isso daqui é uma... Não, deixa eu mudar isso aqui para zero. Isso daqui é linear ou é não linear? Isso aqui é não linear. Por quê? Porque acompanhando a derivada, você tem uma função não linear, que é o seno. Ou seja, se na sua EDO tiver um seno, tiver um cosseno, tiver uma tangente, isso significa que ela vai ser não linear. E outra coisa, se na sua EDO, ao invés de aqui for x acompanhando a derivada, se quem estiver acompanhando a derivada for y, for a própria função y, isso também faz com que ela não seja mais linear, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? O exercício pediu para a gente dar um exemplo de uma EDO de segunda ordem e linear. Então vamos dar um exemplo dessa EDO aqui, é só inventar. Primeiro, se ela é de segunda ordem, significa que a derivada dela tem que ser uma derivada segunda, porque ela é de segunda ordem. E ela tem que ser linear. Então vamos escrever um exemplo simples aqui, ó, x vezes a derivada segunda mais a derivada primeira igual a zero. Pronto. É de segunda ordem? É. Por quê? Porque a derivada maior dela é a derivada segunda.
Ela é linear? É, porque olha só, quem acompanha as derivadas são termos que dependem apenas de x, não são termos que dependem apenas de y. Então, esse é um exemplo de derivada de uma EDO de segunda ordem e linear. Na segunda questão, ele vai falar: a cultura inicial de bactérias é de população P0. Então, P0 é a população inicial. Em uma hora, o número de bactérias passa a ser 50% maior. Se a taxa de crescimento for proporcional ao número de bactérias presente em T, qual é o tempo necessário para o aumento de 200% dessas bactérias? Bom, o que ele disse? Ele falou no enunciado, se a taxa de crescimento. Quando ele falou taxa de crescimento, ele está se referindo a uma derivada. Porque derivadas representam taxas de variação. Se ele falou uma taxa de crescimento, aqui então ele está se referindo a uma derivada. Então esse dp dt é a taxa de crescimento da população. Ok. Ao mesmo tempo, ele disse que essa taxa de crescimento é proporcional ao número de bactérias P. Esse PT que ele disse, esse PT aí é uma função que vai justamente dizer o número de bactérias na população. Então essa função dá o número de bactérias na população. Na população. E ele falou que esse número é proporcional. Se ele é proporcional a alguma constante, né? Que a gente sempre tem que colocar. Quando em qualquer exercício fala que alguma coisa é proporcional a alguma outra coisa, então a gente tem que colocar sempre uma constante de proporcionalidade. Então vamos montar essa EDO. O que ele falou? Ele falou que a taxa de crescimento da população, ou seja, dp dt é igual, na verdade é proporcional ao número de bactérias da população. Ou seja, a gente vai ter que dp dt é igual a constante vezes o pt, que é a função que dá o número de bactérias. Então, quando ele fala a taxa de crescimento for proporcional ao número de bactérias P presente no tempo, é isso que ele quer dizer. A taxa de crescimento da população é proporcional ao número de bactérias. Então, essa é a EDO que a gente tem que resolver. E como que a gente vai resolver essa EDO agora? A gente vai usar a primeira técnica que a gente usou lá na primeira lista. O que a gente vai fazer é separar os termos. A gente vai separar o P com o P e vai separar o T. Então vamos juntar o P com o P. O que a gente vai ter então? A gente vai ter dP, aí eu vou passar esse P para cá, ó. Aqui eu vou passar dividindo, né? Por causa da equação. Então vai ser dP dividido por pt, que é a função. E aí multiplicando cruzado aqui eu vou ter k dt. Beleza, separei as duas variáveis de um lado e de outro. Separei o p, separei o t. E agora? Agora é o que a gente, é aquela técnica que a gente viu. A gente integra dos dois lados, ó. Vamos integrar dos dois lados. Por quê? Porque assim, aqui eu vou escrever de outra forma, tá? Para ficar mais fácil. Porque assim a gente vai conseguir se livrar dessas derivadas, né? Para a gente achar a função. Então vamos lá. Desse lado, qual vai ser a integral desse termo aqui? Esse aqui é uma integral decorada, que está lá naquele resumo de integrais. Se você for ver lá, o resultado dessa integral vai dar ln de p. Ok? Esse t aqui eu vou parar de escrever só para facilitar, só para ser mais rápido. E no final eu retorno ele, tá? Então é igual. E agora, a derivada disso aqui. A derivada não, a integral disso aqui. Lembrando, o k é uma constante, então ele sai. Quem que vai sobrar então? Vai sobrar integral de dt. Integral de dt, ó, é um número vazio, vai ser simplesmente o t. Certo? Vai ser o t. Aí lembrando, é kt mais a constante.
Tem que ter a constante, tá? Então olha só o que a gente teve. A gente tem aqui, ó, um logaritmo natural igual a alguma coisa. Esse ln aqui é o logaritmo natural, tá? Então isso aqui se composta como logaritmo. Como que funciona o log mesmo? Ó, se eu tiver aqui ln de a igual a b, como que a gente converte esse logaritmo? Ele vai ser a é igual ao número de Euler elevado a b, certo? É assim que a gente converte o logaritmo. Então se a gente for converter aqui, o que, que a gente vai ter então? Ó? A gente vai ter o p, que é igual ao número de Euler elevado a tudo isso daqui, ó. Então vai ser elevado a k, t mais c, certo? Agora repara só, repara que aqui eu tenho uma soma de expoentes. Então eu vou poder separar essa soma. Como? Fazendo aqui uma multiplicação, ó. Lembra dessa propriedade da exponenciação? Quando você multiplica bases iguais, você pode somar os expoentes. Aqui eu fiz o processo inverso. Eles estavam somados, então eu separei eles fazendo uma multiplicação. E agora, repara que esse termo aqui, ó, ele é um constante, não é? Porque ele é simplesmente um número de Euler elevado a uma constante. Então, esse número aqui, ele vai ser uma constante bem definida. Que constante vai ser essa? Ora, eu vou escrever esse termo de outra forma, ó. Vamos retornar aqui para a função. Ó. Certo? Retornei aqui para a forma de função. Se eu colocar que o tempo é igual a zero, o que é o tempo igual a zero? É o momento que o experimento começou, né? É o momento em que a população estava no seu estágio inicial. Então, se eu colocar o t igual a zero, o que eu vou ter? Eu vou ter e elevado a zero vezes o e elevado a c. Qualquer número elevado a zero é 1. Então a minha população vai ser quem? Vai ser o e elevado a c, vai ser essa constante. Só que lembra, no tempo igual a zero, a minha população era a população inicial, não é? No tempo igual a zero, a minha população era a população inicial. Então essa população aqui que eu encontrei, nada mais é do que a própria população inicial. Ora, então se essa daqui é a população inicial, então o que eu vou poder escrever, ó? Vou separar eles aqui, ó. Então eu vou poder escrever que esse termo aqui nada mais é do que a população inicial. Ou seja, eu vou ter que a função da população é dada por população inicial vezes essa constante vezes o tempo. Beleza. Então essa daqui é a função que vai me dar a resposta do exercício. Mas está faltando mais uma informação, ó. Eu preciso saber quem é essa constante k aqui. Então, para mim descobrir quem ela é, eu vou ter que usar as informações que o exercício deu. O que o exercício falou para mim? Ele falou para mim, ó, que em 1 hora, ou seja, depois do t igual a 1, eu vou ter um aumento na proporcionalidade, ó, de número de bactérias de 50%. Ou seja, eu vou ter um aumento de 50%. Se eu tenho um aumento de 50%, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 100%, que era o meu inicial, mais um aumento de 50%. Isso aqui vai dar o quê? 150%. 150% é 1,5. Ou seja, depois de 1 hora, a minha população aumentou em 50%. Aumentou em 1,5 vezes. Ok? Ora, se a minha população aumentou em 1,5 vezes, o que vai acontecer se eu substituir esse valor aqui, ó? Substituir esses dois valores. Então eu vou ter que a minha população inicial vezes a minha constante k. E o tempo era 1, né? O tempo era 1 de 1 hora, então nem vou escrever aqui. É igual a 1,5 P0. Ora, corto o P0 com P0, então eu tenho que o meu E elevado a k é igual a 1,5. E agora? Agora vamos desenvolver o logaritmo. Vamos fazer o processo inverso que a gente fez aqui, ó. Vamos fazer o processo inverso que a gente fez aqui. O que a gente vai ter então? A gente vai ter logaritmo natural. Deixa eu pegar esse aqui, só para relembrar, para não ter que ficar virando para cima. Então o que a gente vai ter então? A gente vai ter logaritmo natural de A, que é 1,5, vai ser igual a K. Certo? O meu K aqui está assumindo o lugar do B. E o meu 1,5 está assumindo o lugar do A.
certo? É só fazer o paralelo ali. Então, o que a gente vai ter então? A gente vai ter que o K é simplesmente igual ao logaritmo natural de 1,5. Pegando a calculadora e fazendo essa conta, o que a gente vai ter? Ó, a gente vai ter logaritmo natural de 1,5. Isso aqui vai dar aproximadamente esse número, 0,405. Então isso aqui vai dar 0,405. Então agora que a gente sabe o valor de K, a gente vai poder montar a nossa equação completa. Ó. Então a equação da população ela é o quê? População inicial vezes exponencial elevada ao K, que é 0,405 vezes T. Pronto. Agora, como último passo do exercício, o que ele quer saber? Ele quer saber quanto tempo para a população aumentar em 200%. Ou seja, ela vai aumentar em 200%. Então você tinha 100% da população, você vai aumentar ela em mais 200%. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 300%. 300% é 3. Então a sua população inicial, você vai ter, então a sua população final, você vai ter ela 3 vezes a população inicial. Aumentou ela em 200%, aumentou ela 3 vezes. Então agora vamos substituir esses valores nisso daqui, ó, nessa equação que a gente já conhece. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter população inicial vezes a exponencial igual a 3 vezes a população inicial. Então posso cortar. Então eu vou ter exponencial de 0,405 vezes t igual a 3. Agora eu vou transformar de novo para o logaritmo. De novo o processo inverso. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o logaritmo natural de 3 é igual a 0,405 vezes t. Beleza, eu vou isolar o t. Eu vou ter então o que? Logaritmo natural de 3. Vamos fazer essa conta, ó. Logaritmo natural de 3. 1,097. Vou arredondar. 1,097. 1,0987. Então vai dar 1,0987 dividido por 0,405. Então, vamos lá. Dividindo isso aqui por 0,405, a gente vai ter aproximadamente 2,71. Então, o tempo vai ser aproximadamente 2,7 horas. E essa é a resposta do exercício. Então, para essa coluna de bactérias aumentar em 200%, vão ser necessárias 2,7 horas. E agora a questão 3. Nela ela fala: verifique se a seguinte equação diferencial é homogênea e resolva. E ele deu a seguinte equação: lembrando que esse termo aqui significa uma derivada, então vamos escrever na forma de derivada de uma vez. Primeiro ele pediu para verificar se a equação é homogênea. O que significa uma EDO homogênea? Uma EDO vai ser homogênea, então ela é homogênea se ela pode ser escrita da seguinte forma: dy dx é igual a uma função de x e y. Então se a gente puder escrever essa EDO dessa forma, a gente vai poder dizer que ela é homogênea. Ou seja, a derivada de y em relação a x é igual a uma função que dependa de x e y. Então vamos tentar escrever ela dessa forma. Primeiro, vamos separar essas variáveis. Ó. Vamos passar o 4y para o outro lado. Então ele vai passar lá, mais 4y. Vamos pegar esse 6x agora e passar dividindo. Ó. 4y dividido por 6x. Agora repara que dá para simplificar, não dá? 4 com 6. Então eu vou ter 2y, 3x. Olha só o que a gente obteve aqui, ó. A derivada de y em relação a x
é igual a uma função de x e y. No caso, quem é a função de x e y? A função de x e y, ó, é essa daqui. 2y dividido por 3x. Ou seja, a equação sim é homogênea. Então o que a gente faz agora? Agora a gente vai poder resolver ela usando o método para resolver a equação homogênea. Então para resolver a equação homogênea, a gente faz uma substituição. Qual é a substituição que a gente faz? A gente fala que o y é igual a vx. Esse v é uma outra função. Então agora, aplicando a regra da cadeia, se a gente vem e deriva o dy em relação a x, o que a gente vai ter? A gente vai ter o v mais x dy dx. São essas as substituições que a gente faz, tá? Você pode até decorar esses termos, que na hora de fazer a questão vai ser até mais fácil. Então agora o que a gente faz é substituir na equação. Vamos substituir então, ó. Deixa eu passar isso aqui para o lado. Então o que a gente vai ter? Substituindo na equação. A gente tem que dy dx vai ser igual a v mais x dy dx. Dy dx não, confundi, né? Aqui é v, né? Aplicando a regra, dv dx. Então aqui é dv dx, que é igual a 2y, só que o y vale o quê? O y vale vx dividido por 3x, certo? Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter v mais x dv dx é igual a, corta o x com x, vai ficar 2v sobre 3. Bom, agora que a gente tem isso, vamos tentar isolar o v, né? Ou melhor, isolar a derivada do v. Então vai ficar x dv dx é igual a 2v dividido por 3. E vou passar esse v para o outro lado, vai ficar menos v. Ok. Então agora, fazendo o MMC aqui, o que a gente vai ter? 2v dividido por 3 menos v. Fazendo o MMC, 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2v, menos 3 dividido por 1, 3 vezes v, 3v, igual a menos v sobre 3. Então isso aqui vai dar x dv dx igual a menos v sobre 3. Agora ficou bem mais simples de resolver, ó. Agora a gente isola o v e o x. Então vamos lá, multiplicando o cruzado, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter menos dv dividido por v é igual a dx dividido por 3x. Na verdade, eu vou passar esse menos para o outro lado, tá? Já que o negativo está aqui em todo mundo, vou passar o negativo para esse lado. Pronto, agora é resolver daquela forma que a gente estava resolvendo antes. É só integrar os dois lados, ó. dv dividido por v igual a menos. Melhor, igual a integral de menos 1 sobre 3x dx. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser integral de 1 sobre v, vai ser ln de v, que vai ser igual a menos 1/3 de ln de x, né? Porque estava 1 sobre 3, 1 sobre x, quer dizer, mais uma constante aí que eu não sei qual que é. Então, vamos desenvolver esses logaritmos agora. Lembra lá, pela regra do logaritmo, que esse número que está multiplicando, ele pode vir aqui como expoente, pela propriedade do logaritmo, né? Então a gente vai ter ln de x elevado a menos 1/3, mais uma constante. ln de x elevado a menos 1/3, mais uma constante. E aí, fazendo a exponenciação, fazendo a abertura do logaritmo, o que a gente vai ter então? A gente vai ter que o v é igual ao e elevado a ln de x elevado a menos 1/3 mais c. Só que, e eu vou continuar aqui embaixo,
Só que eu vou ter ln de x elevado a menos 1/3. Vou separar essa constante, igual eu fiz antes, né? Igual eu fiz no outro exercício. Agora pela aquela outra propriedade do logaritmo, ó, eu tenho um exponencial com um logaritmo aqui em cima. Então eu posso cancelar ele e olha só quem vai descer. Vai descer o x menos 1/3. E essa constante aqui? Essa constante, como ele é um e elevado a c, esse número aqui, como c é uma constante, vai dar origem a uma nova constante. Né? Porque é constante com constante, então vai dar uma nova constante. Essa nova constante eu vou chamar ela de k. Então vai ser isso aqui tudo vezes k. Então a minha resposta vai ser... Não, essa aqui não é a resposta ainda, né? Mas a minha solução aqui final dessa parte vai ser o k, que é uma constante, veio da constante do e ali, vezes o x elevado a menos 1/3. Então esse é o valor de v. Só que, lembra que eu disse que o y era igual a vx? Ou seja, eu vou ter aqui o que? Eu vou ter que o v é igual a y sobre x. Então eu vou poder substituir aqui, ó, no lugar do v, eu coloco o y sobre x, que é igual a k, x menos 1/3. E agora, multiplicando cruzado, o que eu vou ter? Eu vou ter k vezes x elevado a menos 1/3. Bases iguais, você soma o expoente. Então eu vou ter o que? Y é igual a k. Eu vou ter x vezes x menos 1/3. Bases iguais somos expoentes. Aqui o expoente é 1, né? Então eu vou ter 1 menos 1/3. 1 menos 1/3, fazendo o MMC, ó. 1 menos 1/3. Fazendo MMC, 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. Menos 1, seja 2/3. Isso aqui vai dar x elevado a 2/3. Então aqui a minha resposta é k vezes x elevado a 2/3. E essa é a resposta dessa equação, que é homogênea e tem essa função como resposta.